Ozali ponanga eanonani kakatane zela ya solo ya katamala Yesu nanga kumama zela ya solo ya katamala Sikana umela penena yo yawe poete nyoso ya malamu ezana yo esimba mina yo Sikana umela penena yo yawe poete nyoso ya malamu ezana yo esimba mina yo Lokola mwana na maboko ya moboti na ye Tango akolela moboti akoyoka pasi na motema Ngai pe nalingi nazala na maboko na yo Zongisa esengo na bomoi na nga nayeba nazala tata Alléluia Merci Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Yondo Jesus. zali zambe malamu. Você é teu bom Yondo Deus. simbi nyonso Você segurou na tudo maboko na yo. das suas mãos. Bible ezoloba A Bíblia declara le cœur du roi o coração do est un rei courant d'eau é corrente d'água auprès de l'Éternel. perto do Eterno. Otenga misango na ngambo oyo olingi. Otenga misango na ngambo oyo olingi. Você não faz qualquer lugar que não souber. Tosengi na tongo na lelo. Pedimos na manhã de hoje. Tenga misa kaka. Nos faz somente Motema moko coração ya mokonzi de rei ekanisa biso. que passa a pensar Au nom de Jésus. Em nome de Na Jesus. kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Em nome de Jesus. Ndeto bondeli. Assim oremos. Amen. Amen. Glória a Deus. Shalom peuple de Dieu. Shalom, povo de Deus. Zambe apambola yo. Que Deus te abençoe. Yo mutozolanda biso. Você que está nos Chaque acompanhando jour. todos os dias. Chaque jour. Todo dia, La Bible dit. a Bíblia diz, Zamba zo renouveler bonté na ye. Deus renova a sua bondade. Balobisa ke asalango mise à jour. Ele faz isso todo Chaque dia. matin. Todo de manhã, Zamba zo renouveler bonté. Ele revela a sua Tika te na bondade. journée à lelo. Deixa aqui no dia de Bonté à hoje lelo. a bondade de hoje. Eleka onza masiela ki E oye. faça que Deus fez para ti ontem. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Tozolobela sur thème. Estamos a falar sobre o tema, Le mystère des chemins pour ta o destinée. mistério de um caminho para o seu destino. Mystère. Mistério. Tozolobela ngo tout au long ya mois oyo. Estamos a falar durante todo este mês. Yango na yebiso ndeko. Por isso que eu te digo, Ko irmão, raté ata émission moko te. você não perca nenhuma emissão. Ko raté ata prédication moko Não te. perca nenhuma pregação. Zamba linga lobela yo. Deus quer dizer para Tika te ti. nzamba pambola. Deixa que Deus te Bato nyonso bazo abençoe. soutenir biso. Todos que estão nos ajudando, De près ou de loin. de perto ou de Zamba longe, mona bino. que Deus possa Parce que bozo soutenir. porque vocês estão a ajudar Ngai te. não somente Mais mosala na eu, Nzambe. mas a obra de Deus. Nazomona ndeko Almeida. Eu estou a ver Mohamed, Nazomona ba pasteur Fabrice. estou a ver Pastor Fabrício, Nazomona ba ndeko Daniel. estou a ver irmão Daniel, Nazomona ba ndeko Mike. estou a ver irmão Mike, Boza ebele. estão muitos. Ndeko na ngai Meu 7. irmão Seven, Nazomona ba ndeko na ngai tina États-Unis. estou a ver meu irmão nos Estados Unidos, Ba misusu baza na Afrique du Sud. outros estão na África Boza do Sul. partout dans le monde. Vocês estão todo sítio do mundo. Tika te nzamba mona bino. Deixa que Deus possa Important ouvir. ezanga na tanga yo te. Importante não é o de citar, Important ke nzambe na tanga yo. mas e Deus possa te Sans plus tarder totangi Bible. citar. Mais tarde vamos fazer a Na mokanza leitura na Luc. no livro de Lucas, Luc chapitre 10 capítulo 10, verset 30 versículo 30 à 35. a 35. Luc Lucas, chapitre 10 verset 30 à capítulo 10, 35. versículo 30 a 35. Je lis la parole de l'Éternel. Amém. La Bible dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par les mêmes chemins, ayant vu cet homme passant autre, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passant autre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là,
fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira des deniers, les donna à Lot et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. La parole du Seigneur. Faça a leitura em português. Jesus respondeu assim: homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e deixaram quase morto. Acontecendo que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, quando vi um homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por aí. Olhou, também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ele. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho. Em seguida os enfaixou. Depois, dizendo o samaritano, colocou no seu próprio animal e levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui, na volta pagarei o que você gastar e mais com ele. A palavra do Senhor. Amen. La parole de l'Éternel. Zambe apambolayo. Deus te abençoe. Na mukanda totanga. No livro que acabamos Oyebi de ler, lisolo malam. você conhece muito bem a história. Awa Jésus Christ. Jesus Cristo, Azopesa parabole. ele está dando uma parábola. Pona nini parabole oyo? Porque esta parábola, Bible zoloba. a Bíblia está dizendo, Ba docteur ya loi. o doutor da lei, Ba eko prouver Jésus. eles vieram provar Ba Jesus. tunie ba question. Eles fizeram-lhe pergunta. Ba tunie ba question. Fizeram-lhe pergunta. Nanga nini basalaka? Como que se faz Poto zo bokonza likolo. para nós ter o reino do céu? Ba yebi ke bokonza likolo mo ezali. Ele sabe que no céu há o reino. Ba yebi ke bokonzi boka likolo ezali. Ele sabe que lá no céu há um reino. Menzoka nde. Mas afinal, Nzela bokonzi wana. o caminho deste reinado, Ba yebi ndango te. ele não sabe. Yango ba otuna Christ. É por isso que estão perguntando. Christ a répondre bango. Cristo disse-lhe. Mais balingi susu baloba lisusu. Ele quer mais falar. Po ba prouver ye. Para provar. Yango no moni Christ azoloba. É por isso que Cristo está Alobi dizendo. na mukanda toto tanga. No livro que acabamos Yango de Christ ler, alobi lisusu. é o que Cristo disse. Apesi bango parabole. Ele lhe deu uma parábola. Il y a un bon samaritain. Bon samaritano. Et il y a un bon samaritain. Bon samaritano. Nde Christ azoloba. E o Cristo está dizendo. Parabole. Parábola. Eza un message codé. Está numa mensagem. Tokoloba eza mystère. É mistério. Foko luka. Devemos procurar. Muto expliquer yo. Alguém para te explicar. Parabole. Parábola. Elingi aloba nini? Quer dizer o que? Christ aloba ba parole, ba parabole ebele na Bible. Cristo disse várias parábolas na Bíblia. Misusu a explicar. Outro explicou. Misusu a explicar te. Outro não explicou. Oya explicar te. Aquele que não explicou. Engalo bateka koka te. Não quer dizer que ele não conseguiu. Engalo bateka koka ki te. Não quer dizer que não conseguiu. Malobaki. Mas ele disse. Eza na mutu moko koya. Há uma pessoa virá. Akoloba. Ele falará. Ako interpréter ba parabole ele oyo. vai interpretar essas parábolas. Akoloba makambu na ete. Ele não vai falar as coisas Makolobe dele. na ngai. Mas falará C'est-à-dire sobre makambu o ngai ngai na loba. as coisas que eu deveria falar. Lokola tana ngeza mukuse. Como o meu tempo é Yako pouco, ya. ele virá. Akolobela bino. Ele vai falar para Ako nós. interpréter bino. Ele vai interpretar Parabole. esta parábola. L'homme là. Aquele homem Oh, Jésus a promis que que Jesus prometeu. c'est le Saint-Esprit. É o Espírito Santo. Bible, A Bíblia baloba ite. não falou. Yango toke na histoire le bon É samaritain. por isso fomos na história do bom samaritano. Nasi royoka le bon samaritain. Você já ouviu o bom Na ba samaritano? angle belé. De todos tipos Mais otozolobela. que estamos a falar. Eza mystère. É mistério Ya chemin. do caminho Pour la destinée. para o destino. C'est-à-dire que moto moko alungwa na ndako. Uma pessoa saiu da sua casa. Azokende. Ele estava indo. Azokende. Ele estava indo. Na nzela. No caminho. Azaki na ba projet. Ele tinha plano. Ayebi ke na kokoma. Disse, eu vou chegar Place oyo nazokanisa. onde estou a Na pensar. destinée na ngai. No meu destino. Nakosalika mona nango Eu posa. vou fazer algo que eu Nayebi te quero. so nakozonga. Não sei se eu vou To regressar. nakotikala Ou kuna. vou ficar para lá. Asali projet. Ele fez o seu plano. Abimi na nzela. Ele foi sair no caminho. Abandi okende. Ele começou a Mais caminhar. nzonga nayebaki te. Mas ele não sabia. Na nzela azokende. No caminho que ele está Balobi indo. akwei. Disseram que caiu. Na katikati ya babrigand. Ele caiu no meio dos assaltantes.
motoyo Se essa pessoa, ayebaki ke ele soubesse, akokwea na katikati ya ele babrigand vai cair no meio dos Alingaka assaltantes. bimate. Ele não iria sair. Pona nini? Por quê? makambo oyo akutana na As nzela coisas que ele vai se encontrar com ele no Nzambe caminho, abombi yango. Deus guardou. C'est ça, un mystère. É isso que é um mistério. makambo oyo ezokutana na nzela Você se encontrar com ele no caminho. okoya au milieu de brigands Você está cair no meio dos okwei na maboko ya assaltantes. mobali moko boye Você caíste na mão de um ser abebisi vi na yo Ele destruiu a sua vida. oyebaki te Você não soube ke akozala brigand que ele vai ser um okotaki na eglise moko boye Você entraste numa igreja. babebisa kondima na yo Eles estragaram a sua fé. okweyaki au milieu de brigands Você caíste no meio dos po oyebaki assaltantes. te Porque tu não sabias. opesaki ye confiance Você deste a confiança. olobaki aza moto na Você nzambe disseste a servo de moyebaki Deus. te Você não sabia aza brigand que ele é o assaltante. ebele na nzela na biso ya destine Muito no nosso caminho do destino. tozokwea au milieu de brigands Estamos a cair no meio dos assaltantes. toyebaki te Não sabia. yango ozosimba mutu É por estar assim. ozoloba si je Se savais eu soubesse. si je Se eu savais soubesse. soki Se nayebaki eu soubesse. moto nyonso atalaka pase na Quando ye a pessoa veste o seu passado, alelaka ele chora. bible ezoloba A Bíblia ne diz: pensez plus aux événements passés não pensa mais nos eventos passados. ne considérez plus ce qui est ancien Não considera mais aquele que é nzambe alingi antigo. asala une chose Deus nouvelle quer fazer algo para si. elingi ekoma Isso quando Chose chegar. yango nouvelle. Essa coisa eza não é mystère um mistério. yoka malobi Ouça, yoka makomi ouça as escrituras. nzambe alobi Deus disse: abi mutu oyo disse essa pessoa. akwei au milieu de Ele brigands caiu no meio ça veut dos dire que na assaltantes. katikati ya babrigand No meio dos assaltantes. moyen kende gauche eza Não te pode ir na direita. moyen kende droite Não eza pode te ir também à ça veut dire que esquerda. aza na Ele katikati está no meio. ayebi ndenge nini akosa sortir Ele te não sabe como sair. babrigand oyo Esses babi assaltantes, bacharge ye baku eles bateram nele. moto alelaka pasi ya kobeta A pessoa que chora a dor de bater, eyaka moto oyo babeti essa pessoa que bateram omoni nele. pasi oyo ozoyoka A dor que tu estás a ngai nayebi sentir, na ngango te eu não sei. yo nde oyebi shoko wana Você sabe esse nde choque ezosala yo que está te fazendo. nazoloba na vi na yo Eu estou a dizer na sua opesaki vida. moto moko mbongo bosala Tem bafere alguém dinheiro para fazer. Oyebaki negócio. tazali brigand. Você não sabia que ele era assaltante. amela yo mbongo Ele nyonso pegou seu dinheiro. ebebisa kondima na yo Isso estragou a sua fé. ochange ndenge omonela bato Você mudou as formas eya de bato ver mosusu as balingaka pessoas. bekolo mosusu As pessoas gostam do outro na outra nação. balingaka so ekolo mosusu Ele te não gosta mais da outra nação. mpo na nini Por quê? aza na basouvenir Ele tem lembrança ya brigand oyo abeta ye do assaltante que na ele nzela na ye bateu, destine do seu caminho do e biso destino. azalaki angolais Talvez era angolano. e biso azalaki japonais Talvez era e japonês. biso azalaki malangine Talvez era e biso malangino. azalaki congolais Talvez era congolês. me nzoka nde Mas afinal, moto acharge ye baku a wana pessoa que lhe bateu, akenda na ye ele já se foi. otikala koyoka Mas pasi você ficaste a yango wana sofrer. ozomona bato misusu na É por vi isso está vendo outras pessoas na totengeli vida. eka kombo ekolo Se moko você citar seu nome motema ne ebebi ele aterra o Parce coração que- dele para se estragar. bacharge baku Porque já lhe deram uma boa surra. baku wana Aquela surra nayebi te que não soki sei. ezalaki ya ndenge nini Não sei se era de nayebi como. baku ya vi na yo te Eu não sei choque da tanto sua ozolela vida. libala Talvez ela chora Tanto ozolela classe. Talvez ela chora tanto papa akufi Talvez o pai bandeko morreu. babotoli nyonso Os irmãos tiraram tudo. bato ya mokili bacharge o baku As pessoas te deram surra. oyebaki te papa na botama na babrigand Você não sabia que teu pai tinha bazwi héritage nyonso Ele tiraram toda a herança. yo moto ozalaki Você que era, kotambola na mituka andava com carro. me lelo oyo Hoje, okomi na nzela você está aí no caminho. par terre As mesmas bacharge yo baku te surraram. nazoba na moto bacharge ya Mas baku pode dizer alguém que foi akutana no surrado. milieu de brigand Ele se encontrou no meio dos assaltantes. ayebaki te Ele não sabia. na nzela na ye No seu caminho. akutana na babrigand Ele vai se encontrar com os Soki ayebaki, assaltantes. Se ele soubesse, alingaka abima te ele não ia me loko eza sair. mystère Mas como é um mistério, nzambe abombaki yango Deus guardou. alingaki akutana nango Ele queria que ele se encontrasse com mpo na mpo isso. akutana na moto Para também se encontrar com alguém. bali bacharge baku Lhe disseram que lhe deram uma surra. batiki ye na nzela E lhe deixaram no caminho. ebongai bazwa ye ata Deveriam pelo menos lhe babwaka ye na zamba lhe deitar dentro de uma balingai mata. bazwa ye ata Deveriam pelo menos lhe babwaka ye na ndako esila lhe te deitar numa casa abandonada. balingai bazwa ye ata Deveriam pelo menos babwaka ye na lhe mai deitar na água. me babrigand oyo Mas esses assaltantes basali erreur fizeram um erro. paseke baza batu Porque eles são pessoas. batiki ye na Eles nzela lhe deixaram no caminho. batiki ye na Lhe nzela deixaram no caminho. bato balekaka As pessoas passam. bamonaka ye Eles costumam bato mosusu bazoseka ye Outros estão assombrados mpo na bato dele. bazalaka bongo Porque as pessoas são mawe coitado. papa akufi mawe Papa morreu, coitado. mobali awoyo mawe Também coitado. mwasi akufi mawe Mulher morreu, coitado. klase mene esili yo Tudo acabou. mawe Coitado. bayokaka mawa Ele sente me somente basalaki pena, eloko te mas não
fazem Bible nada. lobby. A Bíblia Jari diz ya batumi bale. dois tipos de pessoa. Kristo azoloba. O Cristo disse, Batamba batuloka batuni sote. ele não são qualquer tipo Balobi de un gente. sacrificateur. Disse sacerdote. Elinga loba na actuel. Quer dizer, Un pasteur. pastor. Kochaka elikia na yo. Não coloca Pa ya motote. no ninguém. Balobi pasteur Disse aleki. pastor e pastor. Na nzela wana. Naquele caminho. Ya moto ba charger Da baku. pessoa que foi batido. Atali ye. Ele olhou para Alobi ele. ema wa. Disse coitado. Aleki na ye. Ele passou. Abi fona ke samela mutu Disse moko pode boye. orar para alguém. Aoke Chine. Está na China. Ao voyager. Vai viajar. Yo zela nano. Você espera. É mawa. Coitado. Ayoke loka mawa. Sentiu pena Akena ye. Ele se foi. Babi moto mosusu. Outra pessoa. Azoleka. Ele estava passando. Levite. Uma levita. Levite aza un serviteur. Levite é um servo. Abane kosala mosala na Ele tabernacle. estava fazendo o serviço do Na tabernáculo. temps actuel. Nesse tempo Levite atual. aza nani. Levite é o Eza quê? bato nyonso oyo. É todo mundo Basalaka mosala que faz um na trabalho kati ya église. dentro da igreja. A cause ya berger. Pode ser A cause ya pastor, diacre. pode ser A cause ya diácono, frère ono oyo olingaka na modela. pode ser aquele irmão que tu gosta que modela. Okolinga frère ekoza frère oyo ayemba Ou kosepelaka na ye. aquele irmão que costuma cantar. Ekoza sœur oyo atelema na protocole Ou olingaki uma mingi. irmã e protocolo que você Ndeko pa gosta. interpreta kolingaki mingi. Ou uma irmã que interpreta Mais que Bible você lobi. gosta. Mas a Bíblia Aleki pe diz, na chemin wana. ele também passou naquele Un caminho. levite. Aquele levita. Atali moto wana. Olhou aquela pessoa. Alobi ema wa. Ele disse, coitado. Aleki pe mopanzi. Também passou de lado. Atike na nzela. Também ele deixou num Ekomaki caminho. alongole ata. Deveria pelo menos lhe Ake dizer. hors chemin. Para lhe colocar fora do Mais caminho. atike na Mas ele nzela. deixou no caminho. Mais balobi ezala mutu Mas moko. havia uma pessoa. Mutu moko. Uma pessoa. Ye pa alekaki kaka na nzela Ele wana. também passou naquele caminho. Alekaki na nzela wana. Ele passou Mais naquele mutu caminho. wana Mas aquela aza pessoa. différent. Ele é Na diferente. bato nyonso. De todos. Atambolaka pe ye moko Ele te. não caminha só. Atambolaka na mpunda. Ele caminha com Atambolaka seu... ye moko te. Ele caminha com... Atambolaka na huile. Ele caminha com Atambolaka azeite. ye moko te. Ele não caminha só. Atambolaka na Ele vinho. caminha com vinho. Ah. Glória a Deus. Amen, peuple de Dieu. Glória a Mutu Deus. wana nde. Esta pessoa Babenge un bon me samaritain. chamaram de bom samaritano. Batanga kombo na ye te. Não citaram o nome dele. Samaritain. Samaritano. Eza kombo ya ville. É o nome de uma Kombo nango cidade. Samari. Esse é chamado de Samaria. Moto azwi kombo ya ville. Pessoa que tira o nome da Amemi cidade. yango na nzoto. Colocou no seu Batanga ku corpo. kombo na ye te. Não citaram o nome dele. Bible tiki biso ba point A d'interrogation. Bíblia não deixou com ponto Mais de sengi na mutu interrogação. moko. Mas uma pessoa Ayebisa biso. tem que nos dizer Qui est le bon quem samaritain? é o bom samaritano Ofo aleka kaka na nzela. que deveria passar Ya sobre bato bacharge o baku. só que lhe deram surra, Bato babwaka yo. só que te Bakatisaki yo detaram kokufa. que pensaram que tu ia Mais bien mpo babwakaki yo na nzela. que deixaram no Nzaka nde caminho. bazalaki Eles mystère fizeram um mistério ya nzela. do caminho. Nzoka nde Afinal, mutu oyo azalaki na banzela na ye. só como ele tinha seu ayebaki kaka caminho. koma Jericho. Ele sabia que ia chegar ao Jericó. Mais nzoka nde Mas afinal, nzambe mpe Deus azali na banzela na ye também tinha seu ewanga caminho. mutu asuka. Essa pessoa deveria Na parar hotel. dentro da pensão. Aleluya. Glória a Deus. Nzoka nde Afinal, un bon samaritain bom samaritano, ntango ayaka quando ele vem, atali moto oyo ele olha na Ayokaga mawa. pessoa, ele sente alobi pena, azwaka compassion. ele tem a Nani akozwa compaixão. compassion ya Como moto? vai ter compaixão de alguém? Bible elobeli A ye. Bíblia diz. Bible elobeli moto A wana. Bíblia diz desta pessoa. Babi moto azalaka na Essa compassion. pessoa tem compaixão. Ezaka moto moko. É uma pessoa. C'est le Seigneur É o Jésus-Christ. Senhor Jesus ezali Cristo. nzambe na nguya. E Deus do céu, Ntango amoni yo quando viu-te, babwaki yo detaram-te, babandone yo babi abandonaram-te. ili compassion Ele teve a compaixão. aye Ele vem. kolongola yo. Vão tirar. C'est ça. Et il- Bible ya message oyo O titre dessa na mensagem mokolo ya lelo no dia de hoje. parce que le bon samaritain Que o bom samaritano que le Seigneur é o Jésus-Christ Senhor Jesus azoleka na nzela na Ele yo. está passando o seu Yo mpo ozalaki na caminho. banzela na Você yo também tinha seu Nayebi caminho. kozalaki na banzela. Você também tinha seu Okende caminho. quelque part. Para ir a algum mais sítio. okomi na Mas katikati chegaste no okute na meio. maboko ya babrigand No meio dos okute na assaltantes. bapaster ya babrigand Você se encontraste com pastores okute na assaltantes. bandeko ya babrigand E se encontraste com os irmãos okute na basi ya assaltantes. babrigand Se encontraste com mulheres assaltantes. okute na mibali ya babrigand Se encontraste com homens assaltantes. balongoli yo eloko ezali kati na yo Ele tiraram algo que estava dentro de babwaki yo ti. Te detaram. baozela okufa Então espera que me tu nzoka nde morra. batiki yo na nzela Mas te deixaram no caminho. batiki yo na nzela Te deixaram no me caminho. nzoka nde na nzela wana É neste caminho. un bon samaritain Um alekaka bom samaritano azwaka passa. compassion. Ele tem a compaixão. atambolaka ye moko Ele te não caminha só. atambolaka mpe na nyama Ele caminha com seu atambolaka na animal. cheval Ele caminha com soki seu le bon cavalo. samaritain Se o bom samaritano. atambola na cheval Ele caminha com o cavalo. atambola na âne Ele caminhou po com ezalaki seu moyen de burro. transport Porque era o Na seu notre meio de transporte. ère. Naquela hora. na minute oyo Neste momento. na ta na biso oyo Nesse nosso un tempo. bon samaritain O bom samaritano. akoya na mpunda te Ele não virá de carro. akoya na mutuka Ele virá de carro. akoya na avion Ele virá de avião. akoya na train Ele virá de
moyen nyonso ya Ele usou transport todo tipo de mpona transporte mona yo para poder te yango nangi ver. nayebisa É yo por isso que eu te bon disse, samaritain bom ya samaritano vi na yo da sua oyo vida akolongola na pasi que vai te tirar do sono, akozwa avion vai pegar o voo, akouta mosika vai ser distante, alongola soni oyo vai te tirar essa akoya na vergonha, mutuka vai vir com o carro, mpona alongola soni oyo tira esta soki vergonha. abandeki kotambola makolo Se você estava a caminhar a cette pé, fois-ci desta vez, okotambola likolo ya você mpunda vai caminhar em cima okotambola na do motuka você vai caminhar okotambola na likolo ya avion você vai andar em cima soki do bango babala na Se te ele não casar, babala na mabele se ele casar não yo com você, okobala likolo casar lá no parce que cima. bon samaritain na yo Bom samaritano, akoya na biloko ya likolo ele vira coisa okonyata mabele celestial, te na coisa me bible celestial. elona É por isso que signification ya église a significação elobi da igreja diz tire ordre bato nzambe alongoli bango a pessoa que Deus tirou, babi alongoli ele tirou, atie bango pembeni lhe colocou de lado. c'est ça l'église Isso que é a igreja. yango wana babi ecclesia É por isso dizer igreja. c'est-à-dire nzambe alongoli le bon samari alongoli Deus moto tirou oyo esta pessoa, amemi quelque part me levou em algum sítio. c'est l'église É a igreja. mais ntango akomi wana Quando ele chegou, amonaki bato ele viu as pessoas. atiki moto wana bongo te Ele não deixou essa pessoa. il faut apesa de denier Deveria lhe dar o que de meu. il faut apesa de denier Ele tem que lhe dar de duas moedas moeda de preta. il faut apesa de moeda Duas moedas. apesa de moeda mpona nini Tem que dar duas moedas. abi batelelanga moto oyo Disse, cuida mpo dessa nzela pessoa. nange ezokontinue Porque meu caminho está continuando. nakei Eu estou indo. me nakozonga Mas voltarei. nakozonga Eu voltarei. le bon samaritain Bom samaritano. alobaka ke Ele diz. akei Eu vou. akozonga E voltarei. qui est le bon samaritain Quem é o bom na samaritano? kati ya bible Dentro da oyo Bíblia. aloba akei Que disse que vai. akozonga E voltará. c'est la personne de É jésus Jesus. alobi Ele nakei disse, eu irei. me nakozonga E eu vou voltar. akozonga mpona nini E vou voltar por mpo quê? nakamata biso Para pegar to nossa continue vida. chemin Para nós continuar mais o bible caminho. ezoloba Mas a Bíblia diz. filipe azotuna O Felipe perguntou. alobi kristu Ele disse, Cristo, lakisa biso ka nzela mostra-nos somente o lakisa biso ka caminho. nzela Mostra somente o parce que yo caminho. ozolobela tata Você está dizendo, Pai, montre-nous le père mostra-nos o Pai. cela nous suffit Aquele nos basta. Glória a Deus. philippe azoloba Felipe disse, montre-nous le père mostra-nos o Pai. cela nous suffit Aquele não é suficiente. philippe azocomprendre Se Felipe entendeu, ozolobela tata mingi está Mais lakisa perguntando, biso tata. mostra o Pai. na jean chapitre O 14 João capítulo 14, verset 6 versículo 6, Cristo azoloba. o Cristo disse, ami moi disse eu je suis le chemin sou o caminho, la vie a vida et e la a vérité verdade. yeba ke Saiba que moto nde abandi a kotambola pessoa que estava un caminhando, bon samaritain o bom ye samaritano, nde nzela ele é o caminho, aza chemin ele é o caminho, chemin o etambolaka caminho etambolaka Anda. nzoka nde ezalaki mystère era um mistério. bato bayebi ke nzela Ele etambolaka sabia te que o caminho não mais ye anda. alobi moi je suis le Ele chemin disse, eu sou o caminho, naza mpe vie eu sou a vida, naza vérité e sou a yeba verdade. ke Saiba soki que le bon samaritain o bom samaritano, alongolaki moto oyo ele chorou para na esta kati na pessoa. nzela No meio, no achange caminho, banzela ele lhe mudou o caminho. parce que Porque ye moko azalaki nzela ele próprio era o caminho. Alléluia. Glória a azalaki Deus. nzela Glória tika a te na Deus. vi na yo Deixa que na sua okutana ye bon vida, samaritain se encontra com c'est bom Christ samaritano. É o Cristo. alobi akei Ele disse que foi akozonga e voltará. matiki te Mas denier ele deixou duas moedas na hotel dentro da pensão. na moto azobatela A hotel pessoa que está a cuidar da pessoa abi nakozonga disse voltarei. batelelanga moto oyo Guarda bem essa biso mpe pessoa. batika biso na hotel Eu também me deixou Hotel na lobe voltar. église. Voltar disse que é atika igreja. biso Ele nos deixou. matika moto wana pamba te Não nos deixou apesa assim. ye de denier Ele deixou as tika te moedas. nzambe oyo alola Deixa que esse Deus asala biso grâce que nos faça tokokontinue message oyo Continue essa mais tika te na vi na yo mas na sua vida. okutana ye bon Se samaritain encontrar com o bom qui est samaritano. Jésus-Christ de Nazareth. Que é Jesus Cristo de azalaka na Nazaré. compassion na yo Ele tem compaixão makambo de tata ti. no akoki osala Aquilo te que seu pai não pode makambo fazer mama para akoki ti, kosala a te sua mãe não pode makambo fazer, mobali akoki kosala que te o homem não pode fazer tika para te ya ti. salela yo Deixa que parce Deus- que il est un bon Porque ele samaritain é bom samaritano. tika te nzambe apambola Deixa maloba que na Deus ye te abençoe. nalingi Eu tosambela quero para nós orar. nalingi tosambela Para nós na orar. rythme ya adoration oyo Ritmo desta adoração. bondela epai ya nzambe Você ora a Deus. alongolo kaka na banzela Na ele te tira nayebi somente. kokwea liboso ya babrigand Você cai no na meio da katikati ya babrigand No meio da mais nzambe alongola yo Mas Deus para te amema yo retirar quelque part e te levar no parce bom que il est le chemin Porque ele é o caminho, la vie, a vida la vérité. e a verdade. tobondeli Oremos. yango nasengi na yo kolo yesu longisa ngai naza na posa na yo kolo yesu longisa ngai
ngayo yona sengi nayo kolo Yesu longisa ngai longisa ngai longisa ngai longisa ngai longisa ngai abongisaka asilisaka milelo ya mfula na mfula azongisaka esengo esilakala azanzambe nanga abongisaka asilisaka milelo ya mfula na mfula azongisaka esengo esilakala azanzambe nanga nini etengama na vina yo je te dis kolo Yesu abongisaka nini ebeba na vina yo je te dis kolo Yesu abongisaka bafinga yo ndeko na nga omela milangi lelo kolo Yesu abongisaka nini ebeba na vina yo je te dis kolo Yesu abongisaka abongisaka asilisaka milelo ya mfula na mfula azongisaka esengo esilaka